Romanos capítulo 8, verso 18, diz o seguinte: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação de vocês, de nós, dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Nós vamos dar continuidade, falando um pouquinho da redenção da criação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua palavra, abre os nossos olhos para ver, abre os nossos ouvidos para ouvir, abre o nosso coração para perceber, Senhor, os mistérios, os milagres, as maravilhas da Tua palavra, que ela edifique a nossa vida, a nossa fé, nos traga alegria e prospere no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, o telescópio Hubble, ele descobriu muitas coisas espetaculares, mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o gemido das estrelas, que as estrelas emitem sons, e o telescópio Hubble compartilhou conosco os gemidos. Depois você toca lá no Google, vai descobrir lá os gemidos das estrelas, você vai achar lá as estrelas gemendo. A ciência descobriu que a experiência da morte e a experiência da vida não é uma experiência que se reflete somente na vida de nós, seres humanos, mas ela se reflete também no mundo vegetal, no mundo animal, irracional, e se reflete em todo o cosmos. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que o universo todo se move para níveis máximos de entropia. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o universo todo se move para um fim. Então, o fim do mundo, que era uma questão, na opinião de ateus e de gente que não crê em Deus, né, se referia somente a assuntos de fanáticos religiosos, hoje tem um sério, firme e científico contorno. Ou seja, esse não é um assunto só da igreja, esse é um assunto universal, do universo. Todo o universo geme, a terra geme, e os filhos de Deus gemem também. É interessante isso, não é? Ou seja, a morte também ela atingiu as estrelas. A morte, o fim do mundo, o fim do universo, o fim de toda a criação também já está comprovada e dita pela própria ciência. Mas o que significa então essa morte? Nós falamos aqui um pouquinho mais cedo, né? Paulo dizendo: é necessário que aquilo que era corruptível se revista de incorruptibilidade. É necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. É necessário que aquilo que é terreno se revista do celestial, e então será tragada a morte pela vitória. Ou seja, a morte não é aniquilação, a morte não é fim da existência, a morte não é cessação de existência, a morte não é fim da linha, mas a morte é o início, é o definitivo que se descortina para nós e para onde seremos inseridos. É para onde vamos, é onde Jesus está e foi preparar lugar para nós, para que nós estejamos com Ele. Mas o que o Senhor vai fazer com essa criação? Eu falei aqui hoje de manhã que o pastor Murilo Cassete, meu pastor há muitos anos lá em Belo Horizonte, ele comentou: Gustavo,
quando eu partir, a primeira coisa que eu quero pedir para o Senhor é que eu quero desbravar as galáxias. E eu falei assim, meu pai, será que esse homem está certo? Esse homem está maluco, não? Desbravar as galáxias, eu não vou tocar, não é harpinha lá no céu, não vou cantar o tempo todo tocando harpa. Não, o céu vai ser extremamente dinâmico. E eu tenho para mim que nós vamos fazer parte, que é isso que o texto bíblico aqui ele sugere para nós vamos fazer parte da redenção da criação. A criação, ela espera primeiramente a nossa redenção. Enquanto nós não formos redimidos, na ordem da sequência, ela também não será redimida. E nós faremos parte da redenção de todo o universo, todo o novo universo criado. Então, que momento glorioso está por vir. Estrondoso, espetacular momento para o povo de Deus em toda a criação. Eu quero contar mais uma historinha. Meu filho tinha 4, 5 anos e ele era apaixonado, como muitos menininhos da idade dele, por carros. Eu não consegui chegar aqui, porque na verdade eu trouxe 140 slides, né? Não dá para mostrar os slides todos, mas estou deixando até tudo na mão do pastor Evaldo. Quem quiser depois, fica à vontade. Pegar lá e olhar os slides todinhos que falam sobre novos céus e nova terra. E meu filho me fez uma pergunta que na hora que ele me fez, eu fiquei congelado, porque ele amava tanto carro, mas tanto. Ele perguntou, papai, no céu tem carro? E eu fiquei preocupado. Gente, se eu falar para o meu filho que no céu não tem carro, acho que ele não vai querer ir para o céu. O que eu falo? Aí na hora me passou aquele raio bendito na mente, né? Ele falou assim, meu filho, no céu tem carro. E é muito melhor do que os carros da terra. Muito melhor do que o Maserati e os carros que você conhece todos aí. Esses carros. No céu tem carro de fogo. Elias subiu num carro de fogo, filho. Aí meu filho ficou na felicidade. E eu também, né? Ufa, que alívio. As crianças às vezes perguntam coisas para a gente que a gente não está preparado para responder. E graças a Deus é uma resposta boa. Mas que momento glorioso está por vir que nós então vamos experimentar, né? Cada um de nós vamos ser participantes desse momento. O texto de Romanos 8, 21 que eu li diz lá, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda, em grande expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Nós não sabemos ainda o que havemos de ser. É isso que está dizendo o texto. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há muito o que fazer na eternidade. A eternidade que nos espera é uma eternidade de muito trabalho, de muito serviço, extremamente dinâmico, extremamente espetacular, glorioso, redentivo. Toda a criação será redimida. Olha o Salmo 102, 25 a 26, que diz, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Parece então que o que acontece com o ser humano vai acontecer a mesma coisa com toda a criação, com todo o universo. Ou seja, nós rumamos para a morte física e o universo também. Mas nós não rumamos para a morte espiritual. Nós temos essa esperança. E nem o universo, ele também será redimido. A terra, então, ela será simplesmente renovada ou completamente destruída. Então, existem duas posições hoje no meio teológico que diz, crê que a terra será totalmente destruída e outros creem que a terra será renovada e redimida. Eu creio que a terra será redimida, mas existe apoio bíblico para as duas coisas. E eu quero mostrar para vocês aqui o que diz alguns textos. Então, a redenção na criação. Roupa nova para o universo. Um novo corpo para o universo. Um universo glorificado por Deus. Você podia passar o outro slide para mim? Acho que deu um tilt aqui. Isso, obrigado. Aí vem a pergunta, a terra será destruída e substituída? Ou a terra será redimida? Os que acreditam que a terra será destruída, eles se baseiam lá em Hebreus capítulo 1, 12, lá eles dizem, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimenta, tu os enrolarás como manto, como roupas serão trocados,
mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Segundo Pedro, um texto mais forte ainda, diz lá: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo e os elementos desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Algum texto diz, em vez de desnudado, destruído, mas eu gosto dessa verbo desnudado. Aliás, as versões mais novas, é bom a gente sabe, né? Aqueles que têm paixão pela versão revista e corrigida do João Ferreira de Almeida e da revista atualizada. Eu aprendi agora com um grande homem de Deus chamado Isaião, que as melhores versões são as mais novas. Então a NVI é uma ótima versão, né, que foi trabalhada inclusive sob coordenação dele. Ela está bem traduzida e coloca a palavra desnudado e não destruído. Bom, a criação será redimida e não destruída. Essa é outra posição. A criação não será mais aniquilada, mas renovada. Em Apocalipse 21, lá: vi um novo céu e uma nova terra, disse João lá em Apocalipse 21. Bom, o Wayne Grudem, no livro de Teologia Sistemática dele, eu captei essa frase, esse parágrafo do livro dele lá de Teologia Sistemática, onde ele diz: embora todas essas coisas tenham sido desfiguradas e distorcidas pelo pecado, Deus não destruirá completamente o mundo físico, que seria reconhecimento de que o pecado frustrou e derrotou os propósitos de Deus. Antes, ele vai aperfeiçoar a totalidade da criação e levá-la a harmonizar-se com os propósitos para os quais originalmente a criou. Portanto, podemos esperar que o novo céu e a nova terra haja uma terra plenamente perfeita, que novamente será algo muito bom. Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática. Ou seja, os salvos terão então uma posição de domínio sobre toda a criação, vão participar dessa redenção. Em Apocalipse 22 diz lá, olha, 22 verso 5: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então nós teremos uma posição de reinado junto com o Senhor. Nós vamos participar desse reinado, desse reino, dessa redenção do reino, dessa renovação do reino, dos novos céus e da nova terra, de tudo que vem pela frente. O Grudem, ele continua dizendo: porém, mais importante do que toda a beleza material da cidade celestial, mais importante do que a comunhão que gozaremos eternamente com todo o povo de Deus, de todas as nações, de todos os períodos da história, mais importante que estar livre da dor, tristeza e sofrimento físico, e mais importante do que reinar sobre o reino de Deus, muito mais importante do que qualquer uma dessas coisas, será o fato de que estaremos na presença de Deus, gozando da plenitude do seu conhecimento. Veremos Deus face a face. Lembra que Moisés pediu: Senhor, mostra-me, um último pedido, me mostra a tua face. E depois me despede. E Deus falou assim: olha, no corpo que você está, Moisés, você não pode resistir. Mas vou passar pelas costas, você há de me ver pelas costas. Não sei o que quer dizer isso, mas o fato é que ele não viu a face de Deus, e quando Deus passou, colocou Moisés entre dois penhascos, né, protegendo ele através de dois penhascos. Deus passou e o que ele viu, ele narrou. Eu não sei se você reparou esse texto, que é um texto extraordinário, mas depois confira na tua Bíblia, dever de casa para casa aí, sua casa. Ele não viu um gigante de 2 metros de altura, um lindão de olhos azuis, musculoso, com a espada na mão, com escudo. Ele não viu isso, mas o que ele viu, ele escreveu. E o que ele escreveu? Deus misericordioso, compassivo, que perdoa a iniquidade até tantas gerações, mas que o pecador não tem por inocente, o pecado não tem por inocente, e que pune o pecado até a primeira, segunda, terceira, quarta gerações, e começou a descrever a bondade, o amor. Ele percebeu que onde estava a fonte do amor, onde estava a fonte da bondade, onde estava a fonte da compaixão, que Deus é a fonte de toda coisa boa, de toda justiça, de todo amor, de toda compaixão. Tudo emana dele e nós somos reflexos disso. Então, no Novo Testamento, quando a glória de Deus cercou os pastores do campo fora da cidade de Belém, eles ficaram tomados de grande temor. Mas aqui na cidade celestial nós seremos capazes de suportar o poder, a santidade da presença da glória de Deus, pois viveremos continuamente na atmosfera da glória de Deus. Nós realmente não estamos preparados para isso, né? Eu sei que cada um de vocês já teve uma experiência, né, profunda aí com o mundo espiritual de alguma forma, né? Eu
tive uma experiência que não dá tempo para contar aqui agora, mas que percebi uma presença espiritual no meu quarto, quando eu estava vivendo um momento de uma maior crise da minha vida, e recebi uma visita lá especial, e não era uma visita boa, era uma visita do outro lado do outro lado do mundo espiritual, do mundo negro. Eu me lembro que eu fiquei arrepiado com a eletricidade estática dos cabelos da cabeça até o dedão do pé. E fiquei imóvel, congelado, não saía uma palavra da minha boca, e fiquei paralisado, e não sabia o que fazer. Desde pequenininho, mamãe me ensinou o Salmo 23, eu sabia ele de cor, mas não conseguia falar nada. Aí, de repente, eu abri em câmera lenta, fui virando a cabeça e vi que a Bíblia estava no lado direito, e em câmera lenta, parece que eu não tinha força. Botei a minha mão na Bíblia, abri a Bíblia no Salmo 23, e comecei a ler o Salmo que eu sabia de cor. E lendo devagar, pausado, Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E fui lendo devagar, e aquela presença saiu do ambiente. Nós não estamos preparados para conviver e nem ver o mundo espiritual, mas ele é tão real quanto você, ele é tão palpável quanto a tua mão, ele está vivo e ativo, trabalhando vivamente aqui. Satanás vem para roubar, matar e destruir, diz a Bíblia, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, disse Jesus. Então, essa é a esperança. Esse olho nosso tem um espectro que nos impede de ver tudo. Ele nos limita a visão. Conversa com um bom oftalmologista, ele vai te dizer isso. Mas, quando estivermos na glória, nós veremos plenamente como Deus vê. Seremos conhecidos dele como ele nos conhece a nós. Então, veremos plenamente, viveremos plenamente, será intenso, maravilhoso e tremendo. Mas, por enquanto, não estamos preparados. Nós o contemplaremos, a face de Deus. Apocalipse 22, de 3 e 4, nós lemos: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Eu vou deixar esse texto de Apocalipse 22, eu vou terminar lendo esse texto com vocês. Eu vou pedir a vocês para ler junto comigo esse texto. Vamos ler juntos? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pode passar o próximo aí para mim, por favor. E o texto termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha, esse mesmo telescópio Hubble, ele descobriu uma estrela que deram o nome a ela de Vega. A estrela Vega está a 26 anos-luz distante de nós, da Terra. Sabe o que significa isso? Se nós voássemos na velocidade da luz, nós precisaríamos de 26 anos para chegar lá. Eu não sei qual é a sua idade hoje. Tem gente de toda a idade aqui. Mas imagina uma pessoa que hoje tem 50 anos de idade.
chegaria lá com 76 anos de idade. E voltaria com quantos anos? Possivelmente não voltaria, né? Porque precisaria de mais 26 anos para voltar. E nós não voamos na velocidade da luz. Já passamos da velocidade do ar, né? Mas nós não voamos na velocidade, estamos longe de conhecer a velocidade da luz. E a gente entendendo essas coisas e olhando para um Deus santo, um Deus que está acima da mais alta estrela, e por isso Ele é chamado de Altíssimo. E Ele nos revela que nós podemos já hoje chegar pela fé à mais alta estrela, através da oração, através da adoração, através do louvor, através da súplica. Num mistério, numa fração de segundo você pode chegar até a presença dEle. A glória e a eternidade que nos aguarda nos porá não mais distante de frações de segundo, ou de horas, ou de 26 anos de luz, mas ela nos coloca lá face a face diante de Deus. E nós o veremos como Ele é, plenamente. Estaremos preparados para viver essa emoção nuclear que te espera, que nos espera a todos. De vivermos plenamente essa vida misteriosa ainda para nós, mas uma vida dinâmica, preciosa, maravilhosa, exultante, espetacular, que nos espera. Eu quero terminar com a oração. Feche os seus olhos, porque essa esperança é para você. Você que crê. Mas se existe alguém aqui que ainda não crê, que não nasceu de novo, que é filho de crente, mas não é filho de Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Esse é um momento de você levar para a tua casa, pensar. Você que é um crente, né, que já teve dias melhores, mas que está vivendo, de repente, um momento que você mesmo sabe que não é um bom momento diante de Deus. Está na hora de você renovar seus votos, reconsagrar a sua vida, estabelecer que você vai viver uma vida santa na presença de Deus, porque essa é a vida daqueles que têm essa esperança. Essa é a vida requerida para aqueles que têm essa esperança, e nós somos esse povo. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e tivéssemos aqui 1 minuto de oração silenciosa, onde você poderia falar com Deus e renovar seus votos de amor pelo Senhor. Senhor, recebe a oração do teu povo, a nossa oração. Santifica a nossa vida cada dia mais, Senhor. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Ó Deus, enche-nos do teu Espírito Santo a cada dia. Nós queremos viver na plenitude do teu Espírito Santo, Senhor. Falando entre nós com salmos, cânticos e hinos espirituais, salmodiando o Senhor no nosso coração, sujeitando-nos uns aos outros. Ó Pai, renova a tua igreja, Senhor, para que ela esteja realmente bela, adornada, preparada para essa esperança desse encontro glorioso. Esse cenário, esse teatro que se abre, se descortina e nos mostra o nosso lugar real. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Fortalece essa esperança no nosso coração, essa alegria. E, ó Pai, enquanto aqui, Senhor, usa a nossa vida como um instrumento nas mãos do Teu Espírito Santo, para levar essa mesma esperança a quem ainda não a tem. Usa a nossa vida, Senhor, como testemunhas do Senhor. E abençoe grandemente essa igreja, o ministério do pastor Evaldo, grandemente, ricamente, poderosamente. Com sinais, com curas, milagres, salvação, prodígios, e que uma multidão de pecados sejam cobertos aqui, Senhor, através do ministério dessa igreja.
É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.